Hebreus 10, 23. Abre aí, se tem alguém próximo a você que está sem Bíblia, dá uma carona para ele aí. Hebreus 10, 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos orar? Senhor, nós queremos declarar que essa noite é uma noite preciosa, especial. Queremos te louvar, Senhor, porque nós temos aprendido a não andar por aquilo que nós vemos, mas andar por aquilo que nós cremos. Eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor separou cada pessoa que está aqui para vir hoje receber essa palavra, que certamente vai impactar, mudar e transformar a maneira de enxergar a vida e as circunstâncias que os rodeiam. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja um ambiente propício para isso, para que a revelação aconteça. Nós repreendemos todo mal, repreendemos toda distração e declaramos, ó Pai, que o Teu Espírito tem liberdade no nosso meio, para falar, para inspirar, para trazer fé, gerar convicções, porque é para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Querido, quero compartilhar com você uma palavra que é como se fosse uma continuidade de tudo aquilo que nós temos ministrado há algumas semanas já, ligado à fé. Talvez você achava que teríamos poucas coisas para falar a respeito da fé, porque a fé é muito básica e muito simples. Nós já compartilhamos dias atrás que fé é chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. Então, todas as vezes que você ler na Bíblia a palavra fé, você vai dizer, ao invés de falar fé, você vai falar chamando à existência, ou chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. Isso para o mundo é uma loucura. Isso para as pessoas lá de fora é uma maluquice, porque as pessoas que pertencem ao mundo jamais vão entender o significado de viver pela fé. O significado de viver falando nessa linguagem, porque a linguagem da fé é loucura para eles. Não é normal alguém que crê que algo que não existe já é uma realidade, já é um fato. A linguagem da fé é loucura para eles, sabe por quê? Porque a linguagem da fé é a mesma linguagem de Deus. Deus se move num ambiente de fé. Deixa eu te falar, se todos nós estivéssemos aqui vazios de fé, secos de fé, ninguém aqui teria adorado a Deus de verdade, ninguém teria orado a Deus como nós oramos aqui por 2 momentos e alguns outros também. Você não teria ofertado por fé. Se a fé não existisse no seu coração, nada do que aconteceu aqui teria valido a pena. Nós só estamos reunidos aqui, você só vai para as células toda semana, você só ora todos os dias, você só lê a Bíblia todos os dias, porque a fé existe no seu coração. Sem fé é impossível nós nos relacionarmos com Deus, porque Deus é um espírito. Deus é um espírito, e espírito não é palpável. Não existe muita lógica no mundo espiritual. Você vê alguém que no mesmo instante está ali com a perna mais curta que a outra. Nós tivemos uma experiência muito impactante há uns 2 encontros atrás. A Zenilda, está aí a Zenilda? Está lá, né, servindo, está de servo ali. Então a Zenilda estava lá, trabalhando no encontro, e ela tinha uma perna mais curta que a outra, de nascença. E ali na hora do apelo, na hora da oração por cura, ela creu, pediu oração. O Evandro foi orar com ela, sentou ela na cadeira lá, foi testificado, mostrando ali com o sapato dela que uma perna estava mais curta que a outra, e ela disse que mancava, tinha um problema no caminhar dela. Ela tentava disfarçar, mas tinha um problema de nascença. No mesmo instante que nós oramos, nós vimos a perna que era mais curta cresceu na nossa frente, diante das nossas vistas. A perna cresceu. Então deixa eu te falar, por que esse milagre aconteceu? Porque nós estávamos num ambiente porque existiu fé. Irmãos, no ambiente que existe fé, Deus se manifesta. Se há fé, há manifestação de Deus. A vida pela fé
para aqueles que estão lá fora, é uma loucura. Assim como a vida do mundo é loucura para aqueles que são da fé. Você é um homem de fé, uma mulher de fé? É uma loucura você ver as pessoas viverem tão confiadas no próprio braço, viverem tão confiadas somente naquilo que elas enxergam. São dois mundos. São dois mundos radicalmente opostos entre si. Não é possível você viver na igreja de maneira natural, crendo só ou acreditando só naquilo que você está vendo, aquilo que você está pegando. Existe um termo muito normal, que às vezes você já tem falado muitas vezes, eu confesso que já falei. Quando alguma coisa muito boa acontece, o que algumas pessoas exclamam? Preciso falar ou não? Qual que é a frase? A pessoa olha para o negócio e fala, o que ele fala? Não acredito. Uai, você já acabou de fazer uma confissão negativa. Então é o seguinte, nós não somos o povo do não acredito. Então agora nós vamos fazer um teatro aqui, amém? Então você vai, solta as suas duas mãos, você está segurando sua Bíblia, coloca ela no seu colo, coloca do lado aí da cadeira. Imagina só aquilo que você quer ver acontecer na sua vida, presta atenção. Seu sonho, aquilo que você está esperando, está pendurado ali no céu, está quase caindo na sua cabeça. Imagina isso acontecendo, você acabou de receber um SMS aí, uma mensagem, e aquilo que você estava esperando aconteceu. Aí você vai falar assim, com as duas mãos na cabeça, e vai falar assim, eu acredito. Amém? Vamos lá? Conseguiu visualizar? Conseguiu ou não? O que você tem fé para crer? Né? Creia naquilo que você está esperando acontecer, ok? Vamos lá? Se você tem fé, você vai fazer, amém, irmão? É uma brincadeira, mas eu quero ver todo mundo fazendo. Mão livre? Então, 1, 2, 3 e... aconteceu! Eu acredito, Senhor! Eu acredito! Eu creio! Já aconteceu! Você não vai mais confessar, eu não acredito. Você vai confessar, eu acredito, eu creio. Por isso eu falo, já é assim. Deixa eu te falar, você acabou de falar, eu acredito. Você não está vendo. Não está na sua mão, não está na sua conta bancária ainda, né? Não está a assinatura lá na sua carteira de trabalho ainda, o documento do carro não está no seu bolso ainda, né? O contrato da tua casa não está na sua mão, a chave não está na sua mão, o seu filho ainda não está sentado do seu lado, seu marido ainda não está aí do seu lado, né? A sua esposa ainda não está verdadeiramente, literalmente curada, mas se você disse, eu acredito, eu quero te dizer uma coisa, você já tem tudo que você precisava para que isso se torne uma verdade. Fé é exatamente isso. O propósito de Deus é que a palavra dele saia da nossa boca, e não a palavra daquilo que a gente está vendo. Porque fé é crer com o coração, mas também é professar com a boca. Fé não é só uma certeza calada, silenciosa lá dentro de você. Isso não é fé. Fé não é calada, fé tem voz. Fala, fé tem voz. Fé tem voz, meu irmão. A fé ela é professada. Porque se você espera acontecer para falar, isso não é fé. Se você espera acontecer para falar, isso é o quê? Testemunho. É testemunho. Só é fé quando você fala antes de acontecer. Só é fé quando você declara, fala, meu irmão, você não está vendo ainda, mas posso te falar? Já está acontecendo. No mundo espiritual já aconteceu. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Já aconteceu. No mundo espiritual. Aí a pessoa pode até falar, porque para o mundo é loucura. Para as pessoas lá de fora, quando você professa a fé, eles acham loucura. Quando você professa a transformação, eles acham loucura. Mas talvez você é uma pessoa que um dia foi alvo da fé de alguém. Você era desacreditado, as pessoas olhavam para você e falavam, esse aí, meu filho, olha, só Deus mesmo. Pois é, foi Deus que te transformou. Foi Deus que mudou sua vida e te trouxe para cá. Foi exatamente esse, acertou em cheio. Acertou, abençoado, né? Acertou. Então, por quê? Porque você foi alvo da fé de alguém. Talvez a família inteira desacreditava de você. Talvez as pessoas olhavam para você e falavam,
Que é isso? Não dá nada não, não vai ser nada. Esse aí, ó, tá perdido. Qualquer hora dessa você vai receber uma má notícia a respeito dessa pessoa. Pois é. Essa era a profissão, a profissão no sentido de professar, né? É a profissão natural do mundo. Mas a profissão espiritual, a profissão de fé vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser transformado pelo poder da palavra, vai ser, na verdade, regenerado pelo poder do novo nascimento. Está aí você, bonitão como nunca, feliz da vida, cheio de vida, amém? Cheio de expectativa e de fé, de que coisas boas estão acontecendo na sua vida, e as pessoas estavam professando coisas ruins a seu respeito. Pois é, erraram. Deram com burro na água. Sabe por quê? Porque você foi transformado pela fé. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. O propósito de Deus não é que você comece a falar daquilo que você está percebendo ao seu redor, da crise que você está vendo ao seu lado. Não, que saia da sua boca palavras que vão criar coisas novas que ainda não existem. Porque a nossa fé é uma fé criativa. É uma fé que cria coisas que não existem. Não estou vendo, não estou percebendo, não tem nem sinal de que vai existir. Mas quando você crê e professa, já é uma realidade no mundo do Espírito. Sabe, irmãos, se a sua necessidade hoje é dinheiro, se a sua necessidade hoje, na verdade, é um novo emprego, se a sua necessidade hoje é uma restauração da sua casa, da sua família, se a sua necessidade hoje é 5 litros de gasolina, tinha que fazer essa piadinha em algum momento da palavra, irmãos, porque é um líquido bem valorizado hoje, né? Talvez você está com o carro parado na sua garagem, precisando de gasolina para sair de lá, né? Qual que é a sua necessidade hoje? Faça o seguinte: chame a existência em fé, e tudo aquilo que você precisa vai chegar, porque a fé sai da sua boca, a fé sai do seu coração, a fé não está na sua carteira, a fé não está na conta bancária, a fé não está no governo do qual nós temos no nosso país, não, a fé está no seu coração e sai pela sua boca. A fé precisa ser professada. 2 Coríntios 4,13, um texto que nós já lemos várias vezes, abre aí, 2 Coríntios 4,13. E se de todas as vezes que nós falamos, você não marcou ainda, por favor, pega uma caneta, rabisca esse versículo aí, né, faz um grifo aí, passa um marca-texto, alguma coisa, porque esse texto é extremamente importante para mim e para você. 2 Coríntios 4,13. Segunda Coríntios 4,13. Está escrito: cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não está no papel de convencer a Deus para dar dinheiro para você. Você não está no papel de convencer a Deus de te abençoar. Tem um grupo de uma religião que acredita que é necessário que haja alguém do lado de Deus para interceder por você. E aí você tem que pedir para alguém chegar diante de Deus e convencer a Deus de te abençoar. Eu quero te falar, o único intercessor que existe entre nós e Deus é Jesus Cristo, que já passou pelas mesmas lutas e dificuldades que você passa, passou pelas mesmas tentações e aflições que você passa e conhece o que é ser gente, o que é ser humano. Ele intercede por você. E tem o seguinte, não é que ele intercede para um Deus irado. Ah, não, eu vou destruir o Brasil. Eu vou acabar com eles. E aí Jesus fala: não, por favor, meu pai, não faça isso. Né? Porque se o senhor olhar, tem igreja lá que está te adorando, que está te exaltando. Por favor, não destrua o Brasil. Você acha que esse é o papel de Jesus Cristo diante de Deus? Não, irmãos, não é. O papel de Jesus do lado de Deus é somente confirmar aquilo que já está no coração dele. A intercessão de Jesus não é para mudar o coração de Deus a respeito de algo a seu respeito. O coração de Jesus como intercessor é o de confirmar
àquilo que Deus já tinha decidido liberar sobre a sua vida. O intercessor não é aquele que, então está enfermo lá, Deus, então vamos atuar. Aí Deus fala, sei não, rapaz, eu não sei, fez tanta besteira na vida, eu não sei se eu vou curar ele não. Aí Jesus, não, olha bem, veja bem, Pai, né? E se ele for curado, ele vai servir o Senhor por toda a vida. Aí Deus fala, será que vai? Eu já curei um tanto de gente que virou as costas para mim. Aí Jesus precisava lá, ficar de joelho do lado do Pai, pedindo, clamando, por favor. É assim, irmãos? Esse é o Deus que você serve? Irmão, deixa eu te falar, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos não está com a mão encolhida. Não está com a mão fechada. A palavra de Deus diz que Ele está com os braços abertos. E a sua mão seu braço está estendido para te ajudar, para te abençoar, para ouvir a tua oração. Basta que nós tenhamos fé para isso. Basta que nós creamos e falemos. Você não tem que convencer a Deus para dar dinheiro para você. Você não tem que convencer a Deus de coisa alguma. Deus tem capacidade de levantar e fazer aquilo que é preciso. Mas nós precisamos também aprender a exercitar a nossa fé. Por isso que eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito da lei da confissão da fé. Esse é o título da palavra que eu estou ministrando para você. A lei da confissão da fé. E a primeira lei que nós queremos compartilhar é a seguinte: se eu posso falar, então eu posso ter. É muito importante que você coloque sua boca em linha com a palavra de Deus. Que você alinhe aquilo que você fala com aquilo que está escrito na Bíblia. Você precisa ter fé naquilo que Deus chamou você para fazer. Você precisa ter fé para ativar no seu coração a capacidade de enxergar como já pronto. A maioria dos cristãos vive debaixo daquilo que Deus proveu para as suas vidas na área de cura, de finanças, de família, de negócios. Sabe qual que é o grande problema? O maior problema é que eles não entendem a lei da confissão. Tudo aquilo que você tem, querido, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você já tenha carro, já tenha casa, já tenha um emprego, já tenha um salário, já tenha filhos, tenha uma esposa, um marido, você já tem uma família. E talvez você nunca nem tenha pedido isso para Deus. Deus já deu. Imagina se você começar a confessar coisas que você crê que Deus vai fazer na sua vida. Imagina se você começar a declarar, confessar aquilo que o Senhor já alinhou no seu coração que vai fazer, o que vai acontecer com você. Muitas pessoas ignoram as leis e o poder da confissão da fé. Não confessam. Estão falando o tempo todo da necessidade, estão falando o tempo todo da enfermidade, estão falando o tempo todo da doença, estão falando o tempo todo da crise, do mal, daquilo que está errado. Se você olhar para a Bíblia, um exemplo de algo que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é um dos 3 capítulos que Jesus chamou os discípulos no monte para ministrar na vida deles, chamado Sermão do Monte. Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, Jesus pregando para os discípulos. E em Mateus capítulo 6, Jesus está falando para crente, para aqueles que já disseram sim para Ele. Ou seja, é um texto que faz parte da pregação de Jesus para mim e para você, para os vencedores. E nesse texto de Mateus capítulo 6, já pode ir abrindo aí, que nós vamos ler alguns versículos. Nesse capítulo, nesse texto, Jesus fala claramente que quando nós abrimos a nossa boca, nós não devemos falar coisas erradas, irmãos. Há coisas que nem sequer deveriam ser mencionadas por nós. Abra aí no versículo 25. Mateus 6, 25. Nós vamos ler. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Eu quero que você imagine o próprio Jesus falando isso com você. Tenta imaginar o próprio Jesus na sua frente, dizendo seu nome. Davi, quero te dizer, não fique ansioso por causa da sua vida, do seu casamento com a sua esposa, quanto que vocês vão de comer, beber.
Não fique ansioso, Davi, nem pelo vosso corpo, pelo que você precisa vestir. Deixa eu te perguntar, filho, não é a vida mais preciosa do que o alimento? Não é o corpo mais precioso do que as vestes, Davi? Imagina o próprio Jesus dizendo isso para você. Sabe, irmãos, é que nós não entendemos muitas vezes o significado do não. Às vezes, o não tem tom de quem sabe. É igual aquela criança que só respeita a mãe. Conhece alguma criança assim? A mãe fala, menino, sai daí. E o filho está lá. Menino, para de fazer isso. E o menino continua. Não faça isso. E o menino continua. Aí de repente vem o pai e você faz assim. Não, tô indo aí, galera. Falou, um abraço. O não da mãe, ele não conhece. O não da mãe é sempre assim, paciente, né? Tomara que esse não seja o não seu, viu, mãe, que está aí me ouvindo, né? Tomara que o seu não seja um não de fato, de verdade, né? Mas com raríssimas exceções, o não da mãe é um não quase sim, né? É um não com a cara de sim, né? Só a mãe acha que é não, porque todos os filhos veem sim no não dela, né? Davi, vai tomar banho. Mãe, eu posso brincar mais um pouquinho? Não. Só mais uma partidinha? Não. Desse jeito. Deixa eu te falar. É assim que tem que ser? Aí de repente a mãe fala assim, vou chamar teu pai. Tô indo, mãe, tô indo. Tô indo. O não de Deus não é o não dessa mãe. O não de Deus é não de fato. Então, quando Deus diz para você, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, e nem por aquilo que é a vez de vestir, Deus está dizendo para você que Ele vai dar conta. Ele vai, na verdade, fazer. Então, toda vez que você ouvir o não de Deus, entenda. Na verdade, esse não, na versão King James, em inglês, ela é traduzida como stop. Você sabe o que significa a palavra stop, traduzida para o português? Pare. Não é? Então é o seguinte, pare de andar ansioso. Pare de... Quando manda parar é porque você estava andando nesse princípio. Então deixe de andar assim e passe a andar assado. Jesus falando para eles, pare de andar ansioso. Pare de ficar preocupado com essas coisas. Porque o corpo é mais importante do que a sua roupa. E a vida é mais importante do que a sua comida. E tudo isso eu já te dei. Ok? Então, as palavras de Jesus foram essas. Não andem, pare de andar ansiosos. Olha só, versículo 26 aí de Mateus 6 mesmo diz assim, olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Sabe, querido, as coisas de Deus são muito simples. Não tem coisa complexa no exercício da fé. A fé é simples. Se você começar a ficar ansioso, olhe para o passarinho. Então, toda vez que você vê um passarinho, né, que você acorda, o despertador toca, você escuta um passarinho cantando, aí você lembra da fidelidade de Deus. Se esse passarinho tem o que comer agora, se ele sair dali daquele galho e for procurar comida, ele vai achar. Da mesma maneira, Deus é fiel comigo. Se um passarinho que não tem valor algum, né, ou não se compara no valor dele com o valor que você tem para Deus, é cuidado por Deus? Se o passarinho é cuidado por Deus, será que Deus não vai cuidar de mim? Será que Deus não vai cuidar de você? Todo lugar que você vai, você precisa crer nisso. Eu sou abençoado. Deus está me abençoando, Deus está me guardando, Deus está provendo na minha vida. Se você falar, você pode ter. Mas se você se preocupar, você não vai falar as coisas certas. Se você anda ansioso, qual que é o grande problema da ansiedade? O problema da ansiedade é que ela leva você a falar aquilo que você não deveria falar. Será? E se? Quando? São frases, são textos que anulam a sua fé, que apagam a sua fé. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O grande inimigo da sua fé não é a incredulidade.
é a dúvida. Porque a dúvida apaga a fé. A dúvida apaga a fé. Tem pessoas que já têm uma fé moribunda, já têm uma fé enferma, uma fé adoecida, porque ele não proclama, ele não fala, ele não diz, é uma fé calada, é uma fé muda, é uma fé mirrada, pequena, oprimida. Ele não libera essa fé. Já tem esse problema, é igual a vela de aniversário. Já viu a vela de aniversário? A criança pega e assopra lá, né? Termina o parabéns, a criança pega e assopra a vela. Qual que é a grande expectativa da maioria das pessoas que estão ali? Que a vela acenda de novo. Aí a criança vai lá e assopra de novo. Aí vem um sem graça, dá uma olhada no dedo. O que ele fez? Apagou. Acabou qualquer possibilidade dessa luz surgir de novo, desse fogo surgir de novo. Deixa eu te falar, tem profissões, tem palavras que você libera, que é esse dedo molhado na vela, que já está quase apagando. Sabe, tem falas, tem palavras que você professa, que apaga, que lançam dúvida, que destroem a sua fé. E às vezes essas frases duvidosas não vêm nem de você, vêm de pessoas ao seu lado. Então deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que alguém disser algo que vai contra aquilo que você crê no seu coração, você rejeita essa frase. Porque tem muitas pessoas que querem ser simpáticas com aqueles que professam coisas negativas a seu respeito. Eu não quero ser negativo, eu não quero aceitar essa palavra. A pessoa vai falar com você, não estou te convidando a ser sem educação com aquele que te fala as coisas. Às vezes você está num projeto, a pessoa chega para você e fala, ih, esse negócio não vai dar certo não. Você não precisa falar, sai daqui Satanás, some filho do diabo. Não, você não precisa falar isso. Some inimigo de Deus. Não, você não vai falar isso. Você vai falar o seguinte para essa pessoa, falar, querido, me perdoe contrariar a sua palavra, mas eu tenho fé que Deus vai fazer esse negócio prosperar. Você não está enxergando coisa boa nenhuma aqui, né? Ele rapaz, eu estou achando que esse negócio não vai dar certo, não. Fala, pois é, então fique olhando, porque você vai ver esse negócio aqui crescer, prosperar e dar frutos. E você não vai poder dizer que fui eu que fiz, não, porque é o Senhor. Porque os olhos naturais, os meus olhos naturais enxergam a mesma coisa que você está enxergando. Mas os meus olhos não são naturais. Os meus olhos são olhos de fé. E pelos olhos da fé, eu vejo esse negócio aqui dando certo. E vai dar certo. Sabe por quê? Por causa dos seus olhos de fé. Então não permita que ninguém venha, na verdade, lançar dúvida no seu coração. Porque se você pode falar, se você pode professar, você também pode ter. Essa é a primeira lei. A primeira lei é essa. Abra sua boca. Tem algumas coisas que você não pode falar. Versículo 27 ali de Mateus capítulo 6. Olha o que o versículo 27 diz. Qual de vocês, por ansioso que esteja, por desejoso que esteja de ver a coisa acontecer, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa eu te falar. Você ficar ansioso, nervoso, aflito, será que vai acontecer? Você acha que a sua ansiedade pode aumentar a sua vida? Se alguma coisa ruim tiver que acontecer, meu querido, a sua ansiedade não pode mudar. Agora, se alguma coisa ruim tiver que acontecer, a sua fé pode mudar. A ansiedade não muda nada, mas a fé pode mudar tudo. Fala, ansiedade não muda nada, mas a fé pode mudar tudo. Porque é o seguinte, a ansiedade pode só confirmar aquilo ruim que está para acontecer, aquilo que seus olhos estão enxergando. Mas a fé pode mudar aquilo que seus olhos estão enxergando. Pode contrariar aquilo que é natural. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, e contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Uau! Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmão, nós temos que aprender a ter vitória nos nossos pensamentos. Porque o diabo, ele vai massacrar nossa mente. Ele vai, na verdade, tentar nos levar a crer
ou a acreditar que aquilo não vai acontecer. Se você tiver uma mente indisciplinada, isso pode ser muito perigoso. Então deixa eu te falar, se você não cuidava dos seus pensamentos, a partir de hoje, você vai cuidar. Pensamento de fé. Pensamento de fé. Pensamento de fé. Fecha a mãozinha assim, ó. Fala assim, pensamento de fé. Pensamento de fé. A partir de hoje, todas as vezes que você tiver uma ideia ruim, todas as vezes que vier uma ideia negativa, uma dúvida na sua mente, que o diabo plantar dúvida na sua mente, você fecha os 5 dedinhos, pensamento de fé. Amém? Hoje nós estamos cheios de símbolos, né, irmãos? Glória a Deus, se eles te ajudarem, eu fico feliz, ok? Então, quando alguém falar alguém que está aqui, alguém está aí, ó, sabe, ouvindo essa palavra, se ele falar uma palavra negativa para você, você não vai precisar dizer nada, você só vai fazer assim para ele. Olha para a cara do seu irmão do seu lado e não fala nada, só faz assim, ó. Mas levanta as 2 sobrancelhas para ele, amém? Isso. Assim, ó. Amém? Seja mal-humorado, né? Seja bem-humorado, faça sorrindo, crendo, isso é verdade, vai acontecer na sua vida, meu irmão. Amém? Glória a Deus. O Senhor sabe de tudo que você precisa. Sabe, irmãos? Nós já vivemos num ambiente de muito pessimismo. Nós já vivemos num ambiente em que as coisas têm uma tendência a dar errado. Porque para o mundo, tudo está a perigo. É claro que está a perigo. Não haveria de ser diferente? Porque para o mundo, se ele tomar um balaço na cabeça ali na frente, o que vai ser o fim da vida dele? Infelizmente, vai ser com o diabo. Mas hoje eu estava ali, chegando aqui no prédio, encontrei com o Paulo, não sei qual que foi a nossa conversa, não lembro qual foi a introdução da nossa conversa, sei que a gente falou assim, Jesus podia voltar agora, né? Eu falei, meu Deus, ia ser a glória, irmão. Deixa Jesus voltar agora. A gente não vive com medo, a gente não vive pensando, mas e se ele voltar antes de eu casar? E se ele voltar antes de eu batizar meu filho? E se ele voltar antes de eu ver não sei o que acontecer? Irmão, volta agora, Jesus, volta agora, volta hoje, volta nesse instante, estou ansiando pelo Senhor, estou desejando pelo Senhor. Olha, se Jesus voltasse, tudo estava resolvido, irmão. Amém? Se Jesus tivesse voltado naquela hora que nós falamos ali, nem culto ia ter em nome de Jesus. Nem culto ia ter, pelo menos eu não ia estar aqui para pregar, né? Já teria me levado, arrebatado pelos altos, né? Talvez ia ter uma meia dúzia de gato pingado aqui, né? Mas em nome de Jesus não, porque a videira do Xaxim é uma igreja de vencedores, é a igreja que vai ser arrebatada pelo Senhor, amém? Eu creio nisso. Vou mudar a minha confissão aqui, tá, irmão? Vou mudar a minha confissão. A videira Curitiba é uma igreja que será arrebatada, né? Eu não quero ser bairrista, né? Achando que nós somos mais ou melhores do que ninguém. Nós somos a igreja do Senhor. Então o Senhor sabe de tudo. Ele sabe do que você precisa. Tudo que você precisa, Ele já está aqui no planeta Terra. É só Ele transferir para a sua mão. É só Ele fazer isso acontecer. E se você quer acessar essas coisas, faz o seguinte, pega uma chave. Pega uma chave que Deus disponibilizou para todos nós. Qual que é essa chave? A fé. A fé é uma chave que abre portas. E o versículo 33 aí de Mateus capítulo 6 fecha todo o processo. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino em primeiro lugar? O que é reino? Reino é governo, certo? O que é o governo? É o cuidado, é a manifestação da primazia de Deus. Então olha só, presta atenção, isso aqui é extremamente importante. Porque tem gente que fala assim, buscar o reino em primeiro lugar é não faltar no culto, por causa de bobeira. Também, mas não é só isso. Buscar a Deus em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é? É fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. Não é só aqui não. Porque aqui o reino de Deus já é uma verdade. Aqui, nessa comunidade aqui, o reino de Deus já é uma verdade. Deus é Senhor na sua vida? Ele é só Salvador ou Ele também é Senhor? Fala, Deus é o meu Senhor. Então aqui o reino de Deus já foi estabelecido.
O governo de Deus já foi estabelecido. Então, quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que reino é esse? É o governo, irmãos. Nós temos que buscar o governo de Deus. Aonde que o governo de Deus precisa se manifestar? Sabe aquele ímpio que trabalha com você, que fala palavrão, e cada 5 palavras que ele fala, 4 é palavrão? Sabe aquela mulher, sabe, que é possuída pelo diabo, que fala asneira? Sabe aquele amigo seu da vila que usa drogas, que na verdade, infelizmente está nessa vida de vícios? Sabe aquela pessoa que está enferma, que está aprisionada numa cama? Sabe aquela pessoa que é idólatra, que é feiticeira, que é macumbeira? Sabe aquela pessoa que tem uma fé errada, que está lá do seu lado, que vive com você, convive com você, você vê todo dia? Ela precisa do reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Que haja prioridade em fazer o reino de Deus conhecido na nossa vida. Essa é a nossa prioridade. Essa precisa ser a sua prioridade. Se isso acontecer, se isso é prioridade, então eu quero te falar, todas essas coisas que nós falamos aqui vai ser acrescentada. Essa é uma promessa de Deus. É o próprio Deus falando, é o próprio Jesus falando. Ok? Segunda lei da confissão é: a confissão tem o poder de mover as situações. Irmãos, quando você confessa, essa confissão tem poder de transformar a realidade natural. Abraão chamou à existência as coisas que não existiam como se já existissem. Isso funciona de verdade para qualquer área da sua vida. Seja na saúde, nos relacionamentos, nos negócios, no ministério. Tudo passa a existir pelo poder da palavra. Porque tudo que há nesse mundo tem o poder de ouvir e receber a palavra de Deus. Deixa eu te falar, tudo que existe no mundo tem o poder de ouvir a Deus, uma ordem de Deus. Como assim, pastor? O mar teve um dia que ouviu a voz de Deus. Deus falou: mar, se abra. Talvez o mar tenha questionado: que é isso? Mas como assim? Naturalmente não posso abrir. Eu estou aqui, eu estou numa parte mais baixa da terra, como é que eu vou abrir? Eu estou mandando, abra um corredor, terra seca, eu não quero nenhuma gota d'água, terra seca para o meu povo passar. Mas abra. Quando Moisés colocou o cajado na água, o mar obedeceu ao Deus Altíssimo. Teve um dia que Josué estava numa luta, numa batalha, numa guerra, e o sol estava lá queimando. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus reteve o sol. O sol não avançou. O sol parou por um dia para que o povo de Deus vencesse uma batalha. O sol ouviu a voz de Deus. Várias vezes, uma mulher corcunda andando por uma cidade, Jesus passando por lá, Jesus curou e transformou. A coluna daquela mulher estava entrevada, a coluna dela há muitos anos estava já formada naquele padrão, não voltava, não endireitava, mas quando Jesus tocou, a natureza teve que ouvir. Os ossos tiveram que ser transformados. Tinha um cego de nascença que foi curado. E aí, quando Jesus tocou nele, aquela incapacidade natural do corpo de enxergar foi transformada em capacidade. O mesmo Deus que criou o olho tocou naqueles olhos defeituosos e transformou aqueles olhos enfermos em olhos sãos. Deixa eu te falar, o que Deus não pode fazer, irmão? A única coisa que Deus não pode fazer é ir contra o seu caráter. É a única coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir, porque não faz parte do caráter de Deus. Porque Deus é a verdade. Então tudo passa a existir pelo poder da palavra. A fé sempre atua nesse âmbito. A definição mais interessante que nós já ouvimos a respeito de fé é fé, né? F, fazer, e E, existir. Fé, faz, existe. Fale, existe. É assim. Nós temos que agir desse jeito. Na Bíblia, a definição bíblica lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1 é assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Como é que você sabe? Eu creio.
Mas como é que você consegue enxergar? Eu vejo. Como? Pela fé. Mas a fé é o quê? É um óculos? Entenda como você quiser. Mas a fé me capacita a enxergar aquilo que naturalmente não é possível de enxergar. Assim como uma mulher que está esperando um bebê, não consegue ver o bebê. Mas você concorda comigo que ela tem certeza que ele existe? O Wellington toca na barriga da Dulce. Conversa com o bebê já, Wellington, né? É tão legal isso, né? Aí você fala, ai, do papai. Papai está aqui, você está ouvindo? Né? Aí se o filho dá um chute na barriga, fala, ouviu, né? Ou seja, você não está vendo, você não pega, você não vê o rosto, você não vê o olho, você não vê a boca, você não vê a perna, você não vê nada ali olhando para a barriga. Mas você tem certeza, meu filho está sendo gerado, né? Meu bebê está crescendo dentro desse ventre. Você ainda não pode pegar. A realidade da criança ainda não veio à existência. Ela já existe. Você já tem convicção de que ela está ali, mas você ainda não pode pegar. É assim. Vai chegar uma hora, né, que você vai ter ela nos seus braços. Aí vai ser só a concretização daquilo que você ainda não via. A fé é exatamente desse jeito. Você não vê, mas dentro de você tem uma convicção crescente de que vai acontecer. Você sente, você percebe, vai acontecer. Então a fé não tem nada a ver com aquilo que nós estamos enxergando com os nossos olhos naturais. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. 2 Coríntios 5, 7. Não vivemos por aquilo que nós enxergamos, vivemos pela fé. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós devemos falar não o que os nossos olhos naturais estão vendo, mas a convicção dentro do nosso espírito. Tudo que é da fé está relacionado ao nosso espírito. Sabe, irmãos, se você não for capaz de perceber o seu espírito, seus pensamentos vão afetar negativamente a sua fé. Se o teu espírito não está ativado dentro de você, isso vai trazer um impacto. Olha só, Marcos capítulo 11, versículo 23. Abre aí, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que assim se fará, então assim será com ele. O que a gente pode aprender com esse texto? Se você falar, o monte vai mudar de lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você só no seu coração souber que isso pode acontecer, acontece alguma coisa com esse monte? Não. A Bíblia diz que se você disser a esse monte, isso aí, muitas pessoas falam assim, pastor, mas esse texto não é literal, porque qual que é o propósito de eu dizer para um monte, sai daqui e te lança no mar? Mas traz uma lição poderosa, porque a fé, ela se expressa através da fala. Todas as pessoas que você vê no Novo Testamento receberam milagres através de palavras, através da palavra. Você tem que declarar, você tem que dizer, você tem que responder à necessidade da sua vida. Sabe, às vezes falta o suprimento, falta o dinheiro, falta a provisão em alguma área da sua vida. Você tem que declarar, eu tenho suprimento dos céus na minha vida. Nada vai me faltar, eu posso anular essa falta através da minha fé. Deus suprirá em Cristo cada uma das minhas necessidades. Você tem que declarar isso, você tem que confessar isso. Se você não disser, deixa eu te falar, a probabilidade disso não acontecer é muito grande, porque isso não é fé. Você tem que mover seus lábios, você tem que falar, você tem que declarar. Chame a existência com a sua boca aquilo que você quer ver acontecendo. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas repetindo por diversas vezes a confissão negativa. Sempre que você pergunta, como é que tu... olha, só luta. Só luta.
Irmão, se toda vez que alguém perguntar para você como é que está, se disser só luta, o que você vai ter? Comece a declarar diferente. Quando alguém perguntar para você como é que estão as coisas, você vai dizer só vitória. Só vitória. Só vitória. Como é que estão as coisas, irmão? Como é que estão as coisas, irmão? Como é que está, Vitor? Como é que está, Silvio? Só vitória. Como é que está, Leandro? Fala aí, Leandro. Só vitória. Professa, declara. Luciano, como é que está? Só vitória, é nós. Amém? Só vitória, meu irmão. Você tem que professar. Então vamos junto? Como é que estão as coisas? Só vitória. Como é que estão as coisas, irmão? Só vitória. Só vitória. Só vitória, nada de luta. Chega de ficar confessando, sabe? Tô na luta aí, né? É 1 leão por dia, amém. É 1 leão por dia, mas é só vitória, meu irmão. Sabe? Começa a confessar aquilo que você quer ver, que você vai ver. Essa questão de falar, deixa eu te falar, é tão forte. Deixa eu te dar um exemplo bíblico disso. Essa questão da confissão é tão forte que, se você for lá para Gênesis capítulo 11, você vai ver a questão lá da Torre de Babel, a construção da Torre de Babel. As pessoas estavam ali juntos e eles estavam construindo uma torre para tornar o próprio nome célebre e alcançar os céus com a força do próprio braço. Deus olhou para o povo e falou assim: eles são um, o pensamento deles é o mesmo e a confissão deles é a mesma. Tudo que eles intentarem no seu coração, eles vão alcançar. Sabe por quê? Por causa da confissão única e por causa da unidade. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós como igreja decidirmos, se aquele povo que estava com o coração errado, unidos, pensando igual, professando igual, Deus falou que nada pararia eles, o que é da igreja se todos nós andarmos juntos, pensando a mesma coisa, declarando a mesma coisa e crendo no mesmo Deus? Quem pode parar? Ninguém. Ninguém vai parar. Ok? Então, deixa eu te falar, a única maneira de Deus parar aquela construção foi impedindo que eles continuassem a falar. Como é que Deus parou aquele povo? Deus não colocou doença neles. Deus, na verdade, não colocou uma bomba lá no meio da Torre de Babel. Não, sabe o que Deus fez? Confundiu o falar deles. Confundiu a fala. Quando a fala se tornou difusa, o que aconteceu? Eles se espalharam, cada um para um canto. E todo aquele projeto foi por água abaixo, por causa da palavra. Então, nós temos que dedicar uma atenção especial para isso. Você promove mudança tirando as coisas de um lugar e colocando em outro. Mas no mundo espiritual, você transforma, você opera mudança falando diferente. Mova-se em fé. Mova riquezas, mova o trabalho. Como que eu posso fazer isso, pastor? Jesus disse que você pode falar. Se você pode falar, você pode mover qualquer coisa, mesmo que seja um monte. A Bíblia diz o seguinte: tudo é possível ao que crer. Tudo vai acontecer. A confissão tem esse poder, ok? Então mova-se. Pastor, eu estava desanimado. Eu não fui para o culto porque eu estava desanimado. Deixa eu te falar uma coisa. Deixar de vir para o culto resolveu o seu problema? De desânimo? Não. Então o problema não era o desânimo. O problema era a falta de fé. Ataque o principal problema na sua vida. Talvez, meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Os maiores problemas que nós enfrentamos, eles não são resolvidos por falta de fé. Você vai ser testado nisso. Você vai ser testado nisso. Eu já contei para você um exemplo, um testemunho de um grande homem de Deus, talvez um dos maiores evangelistas, os mais milagrosos, pelo menos, o que mais milagres fez, chamado Smith Wigglesworth. A esposa dele morreu, e ele estava orando para ela ressuscitar. Talvez se fosse eu e você, com a esposa morta, na cama, a gente ia falar: levanta. Oh Deus, ressuscita ela, ressuscita agora. Traz vida. Espírito de morte, eu te repreendo, sai dela. Não. Smith Wigglesworth, ele não ficou só falando. Sabe o que ele fez? Ele juntou no colarinho dela
e colou ela na parede, morta. E ordenou: o espírito de morte, sai dela. Eu declaro a vida. Com ela colada na parede. Falou: eu declaro a vida. Ressuscita agora. E largou ela e saiu. Em algum momento, ela veio e abraçou ele por trás. E disse: meu amor, eu estava morrendo de saudades. Ele não simplesmente falou. Ele agiu de acordo com aquilo que ele estava falando. Sabe, irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que a atitude vai falar pela nossa fé. Que a sua atitude vai falar pela sua fé. Falar que tem fé não é o suficiente. Você precisa agir baseado nessa fé. Eu compartilhei algo. Que dia que foi? Não sei, que uma palavra de oferta no discipulado geral, terça-feira. Estava falando que a nossa atitude tem que ser uma atitude de fé. Você tem que andar: ai, Senhor, me faz próspero. Ai, Senhor, me prospera. Ai, quando, Pai, que eu vou poder, na verdade, ter condições diferentes? Você tem que andar como quem já é próspero. Deixa eu te falar, irmão, enquanto você ficar com medo da Copel cortar a sua luz e a Sanepar cortar a sua água e você continuar não ofertando e não dizimando, deixa eu te falar. Você pode até dizer que tem fé, mas você não age de acordo com aquilo que você está professando. Você está dizendo que o seu marido vai converter. Você está dizendo que, na verdade, o seu filho vai sair das drogas. Mas todas as vezes que você vê ele saindo de casa, qual que é a sua declaração? Já vai para a boca. Está indo para o boteco. Você vê seu marido, demorou 10 minutos e fala: deve estar abraçado com a sem vergonha, com a vagabunda. Mas você não falou que crê, que ele mudou? A sua confissão está negando. Então deixa eu te falar. Essa é a terceira lei que eu quero compartilhar com você. Uma confissão nova anula a confissão anterior. Uma confissão nova exclui, anula a confissão anterior. Sabe por quê? Graças a Deus que é assim. Ainda bem que é assim. Porque talvez você já tenha declarado muita coisa negativa na sua vida. Talvez você já tenha falado coisas terríveis. Glória a Deus que as novas confissões anulam as antigas. Porque hoje você vai ter a oportunidade de confessar coisas novas a respeito daquilo que foi negativo que você declarou lá atrás. Essa vida miserável, esse trabalho, não sei o quê, esse filho, essa esposa, isso, aquilo, não sei o quê. Tudo isso pode ser anulado mediante uma nova confissão. Por outro lado, as confissões de fé que você fez lá atrás. Se você colocar confissões negativas, elas também vão apagar aquilo que você disse crer. Cada vez que você muda uma confissão, ela apaga, anula aquilo que você disse anteriormente. Hebreus capítulo 10, versículo 23, é o primeiro texto que nós lemos. Guardemos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não abandone a confissão, não abandone aquilo que você declara em fé. Cada vez que você muda a sua confissão, você anula aquilo que já foi declarado. Então é o seguinte: se eu declaro provisão, depois eu falo de falta, o que você vai ter? Falta. Se eu declaro saúde e depois falo de enfermidade, o que você vai ter? Enfermidade. Então, querido, deixa eu te falar. O Senhor está nos levando a um novo patamar de fé, de expectativa, de convicções. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que a responsabilidade de nos mantermos firmemente na fé é nossa. Isso significa o quê? Significa que mesmo em meio a dificuldades, grandes desafios, ou até mesmo ameaça da própria vida, nós devemos guardar a fé, permanecer firme, convicto da nossa confissão inicial da palavra de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, porque as circunstâncias vão tentar dizer o contrário. As circunstâncias vão tentar afirmar para você o contrário. Irmão, Jesus passou por isso. Ele saiu do deserto, 40 dias de jejum, e o diabo veio ter com ele. E o diabo disse a ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O problema foi nem o desafio do diabo, o problema foi o que ele colocou junto do desafio: se és filho de Deus.
E às vezes, com sutilezas, o diabo coloca dúvida no seu coração. Sabe o que já perguntaram para mim? Presta atenção, talvez essa dúvida já passou no seu coração. Pastor, será que eu nasci de novo mesmo? Será que eu já nasci de novo, pastor? Que às vezes a gente fala aqui, você motivado por todo mundo, você declara junto, mas o seu coração não é cheio de fé a respeito disso. A gente diz aqui, na nossa pregação, uma vez salvo, mas será que você não tem nenhum medinho de ir para o inferno ainda? Será que você fica pensando, meu Deus do céu, Deus me livre de morrer agora? Porque vai que, né? Deus mudou a ideia a respeito de mim. Ô, irmão, não permita, sabe? Essas dúvidas, elas podem parar na sua mente. É o diabo querendo esfriar sua fé, apagar, é o dedinho molhado lá, ó, na velinha do seu aniversário. Querendo apagar o fogo, a chama que te mantém vivo. Não, quando ele vier com o dedo molhado, o diabo ou qualquer um enviado dele, sabe? Libera fogo sobre essa palavra. Fala, meu irmão, deixa eu te falar. Ninguém pode mudar essa realidade. Eu sou filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade poderão me separar do amor de Deus. Essa é a verdade. Sabe por que você tem dúvida? Porque você fica assim pensando, meu Deus, eu fiz a coisa errada, eu pequei, eu errei, eu desisti, eu desviei, eu isso, eu pensei aquilo, eu fiz aquilo, eu roubei, eu matei, eu cheirei, eu menti, eu traí, eu não sei o quê. Será que Deus ainda me aceita? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sua dúvida não pode ser essa. Porque Deus, Ele só aceita pecadores para andar com Ele. Pastor, então eu estou liberado. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que é o seguinte, você conhecer Ele vai transformar a sua história. Vai transformar o seu caráter. Vai transformar quem você é. Nada pode abalar sua decisão de andar com Cristo, cara. Nada pode abalar sua decisão. Nós devemos ser encorajados a enfrentar os desafios, a estarmos sempre vigilantes, nos lembrando das palavras que nós recebemos no nosso espírito. Mais do que apegar essas palavras no nosso coração, nós precisamos manter firme a nossa convicção, a nossa confissão de fé. Essa é a parte integrante e vital para que a fé funcione na sua vida. Então é o seguinte, confessar aquilo que você crê é igual assinar um termo de concordância. Eu concordo com isso. Eu permito que isso aconteça na minha vida. É o amém que sai da sua boca. É o amém que sai da sua boca quando algo é liberado aqui. Porque é o seguinte, dizer amém junto com todo mundo é até legal. Mas um amém cheio de convicção e cheio de fé é diferente. Porque o amém é um assim seja. É um eu recebo isso na minha vida. Todas as vezes que nós dizemos amém a respeito de algo que a Bíblia diz, nós estamos tomando posse. Confessar a palavra de Deus constantemente vai constituir ou vai construir para você a realidade que está escrita na palavra de Deus. Então é o seguinte, comece a construir coisas novas sobre as ruínas que foram trazidas através das palavras que saíram da sua boca. Talvez no passado ou até hoje, a sua boca construiu ruínas ou tornou construções em ruínas. Mas a partir de hoje, a sua boca vai fazer com que as ruínas se transformem em edificações. Pela fé, pela confissão positiva. Isso é um princípio que muita gente ignora. Então, a Bíblia diz assim, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A direção do apóstolo Tiago era para que a gente pedisse com fé, em nada duvidando. Então, irmão, mantenha firme a sua confissão. Nós precisamos alinhar aquilo que nós falamos. A fé verdadeira não simplesmente sente, ela fala. Então eu quero convidar você a fazer isso nessa hora. Pode ficar de pé. Nós vamos orar confessando algumas coisas. Tem coisas que você quer transformar na sua vida? Tem coisas que você quer receber na sua vida? Então essa é a hora de você fazer diferente.
Se você não estava falando em fé, a partir de agora você vai falar. Se você não estava declarando em fé, a partir de agora você vai declarar. Sua fé cresce quando você fala corretamente. Não deixe sua fé estagnada, meu irmão. Você confia em Deus. Você tem fé nele. Você tem fé num Deus que não abandona os seus. Se você tem essa fé, eu quero declarar que você hoje está passando por uma reciclagem na sua mente. Fale corretamente. Decida hoje falar apenas aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Não diga nada contrário à palavra de Deus. Não diga, essa enfermidade foi Deus que mandou. Eu escrevi algo essa semana. Sabe, tem gente que fala assim, Deus está pesando a mão no Brasil. Tem pastor falando essa asneira. Que balela é essa? Conversa fiada. Deus não está pesando a mão em nada não, irmãos. Deus está de braços abertos, desejoso de receber a todos que vêm até Ele. Quem é esse Deus que pesa a mão sobre os seus filhos? Não é esse Deus que eu sirvo. Eu sirvo a um Deus que abençoa os seus filhos, que quer o bem dos seus filhos. Sabe, meu irmão, Deus tem coisas boas a falar a seu respeito. Às vezes a gente acha que quando a gente se apresentar diante de Jesus, Ele vai falar só aquilo que é negativo. Ele vai abrir o livro da minha vida lá, pastor. Deus amado, só Ele sabe o que está escrito naquele livro lá. Jesus, estou até vendo a vergonha que eu vou passar no meio de todo mundo. Você fica passando isso. Sabe qual que é a primeira coisa que Jesus vai falar a seu respeito quando Ele te vê? Filho amado, que saudade eu estava de você. E às vezes você acha que Ele vai vir com a promissória. Bonitão, aqui ó, você falou que ia fazer e não fez, ó, tá vendo? Agora chegou a hora, agora você vai ver o que é bom para tosse. Como é difícil servir a Deus desse jeito, irmão. Esse Deus carrasco que as pessoas pregam aí fora. Quando Deus olha para você, os olhos dele brilham. Você é amado de Deus. Deus está desejoso em te abençoar. Deus está desejoso em fazer você prosperar. Deus está desejoso em fazer a história financeira da sua casa ser transformada, mudar. Você quer ver coisas novas acontecendo na sua história? Então professe diferente, professe vida, professe transformação. A palavra de Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem paz com Ele. Sabe, não fique pensando, será que eu mereço? Será que não é muita ousadia, pastor, pedir isso? Meu irmão, meu filho não pensa isso a meu respeito. Meu filho pede umas coisas para mim que eu fico de cara. Como é que ele tem coragem? Ele sabe que eu não tenho condição de comprar. Mas se ele pede, é porque ele acredita que eu posso. E se ele acredita que eu posso, eu vou poder. Aleluia. Sabe, é a mesma coisa com Deus. Aí você pede um negócio para Deus, Deus fala: que cara, ele acredita mesmo que eu posso dar para esse negócio? Eu só posso honrar uma fé dessa. Você tá vendo, Miguel? Tá vendo o abençoado ali? Olha o que ele tá pedindo para mim. Eu vou ter que dar para ele. Vou ter que abençoar ele. Ele tem muita fé que eu posso dar. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é honrar a fé dos seus. Não tem nada na sua vida que vai honrar mais a Deus do que a sua fé. Nem a sua plena obediência vai honrar mais a Deus. Às vezes a gente acha que Deus quer nos encontrar bem comportadinho. Se eu não errar, pastor, Deus vai me abençoar. Meu irmão, que ignorância. Esses dias eu estava conversando com o irmão. Ele falou assim: nossa, pastor, eu não ia para a igreja porque eu era um cara correto, eu ajudava todo mundo. Eu sempre fui assim, meu coração foi sempre de ajudar, de abençoar as pessoas. Mas sabe, irmão, eu perdi a oportunidade de falar para ele naquele dia, mas hoje eu posso declarar isso. Graças a Deus que Deus te encontrou, meu irmão, porque toda bondade que existia no seu coração não era capaz de te levar para o céu. Hoje você pode até não dar uma esmola para um mendigo ali fora, mas se você tem fé em Deus, que Deus pode mudar a sua história, a história dele, deixa eu te falar, essa fé honra a Deus e te faz aceito por Ele, e te faz apto a receber tudo que Ele tem para dar. Você tem fé no seu coração? Existe fé no seu coração?
Então feche seus olhos, levante uma de suas mãos e comece por fé, em fé, declarar algumas coisas que você...